A partir de agora, o céu pode ajudar. Com o pastor João Ribe Palharim. Apresentação, pastor Danilo Queiroz. Todos os dias, uma palavra de ajuda e conforto para o seu coração. Um oferecimento dos pregadores do telhado. Feliz a nação cujo Deus é o Senhor. Olá, amigos, está no ar o nosso programa O Céu Pode Ajudar. Que domingo abençoado tivemos na Paz e Vida e todas as nossas forças agora e a nossa fé já empenhadas no dia 31, na reunião da virada. Eu sou o pastor Danilo Queiroz e você é o nosso convidado especial. Reunião Especial da Virada. Dia 31, terça-feira. 5 da tarde, no último dia do ano. Reunião Especial da Virada. Na Paz e Vida no Brasil e em Portugal. Para endereços, acesse pazevida.org.br ou vá em nossa sede. Em Manaus, Avenida Constantino Neri, 3400. Compareça! Avenida Constantino Neri, 3400. Agora na sequência, Pregadores do Telhado e também ilustração do... Há 2 anos a loja de uma moça vivia às moscas. As prateleiras cheias de poeira. E não é porque ela não limpava, é porque ninguém comprava nada. Uma grande crise e ela esforçada, trabalhadora. Porém, esta moça resolveu fazer uma oferta com propósito para Deus. E no dia seguinte, a loja dela, que vivia às moscas, teve um enxame de clientes. As vendas dispararam, as mercadorias acabaram e ela faturou em um dia o que seria o faturamento do mês. Este é o segredo da oferta com propósito. Mas ao doar, é você quem vai estabelecer qual é o propósito da sua oferta de sacrifício. Escute o testemunho da Denise Silva Brandão, dado ao nosso querido pastor Alexandre Teodoro das Alagoas. Meu nome é Denise Silva Brandão, eu tenho um estabelecimento e ele estava praticamente a poeira. Não ia ninguém, parecia que ninguém estava vendo. E eu trabalho bem, desde os meus 8 anos de idade, eu faço o que eu faço bem. E eu estava com um propósito no coração de poder ajudar para o altar do Senhor. Eu falei, Senhor, eu quero te ajudar tanto. E nada aparecia. Pastor, quando eu abençoei numa quarta-feira, quando foi na quinta-feira, as pessoas pareciam mais um enxame de abelha, tanta gente. A prosperidade abriu tanto que até os meus produtos começaram a faltar. Há quanto tempo você não via movimento na sua loja? Mais ou menos 2 anos, o movimento que eu tô vendo agora. Em 2 anos eu não via esse movimento. Aí você fez uma oferta com propósito. E depois, quanto tempo levou para que esse movimento voltasse a acontecer lá na sua loja? Um dia, no outro dia Deus abriu as comportas, foi nem as portas, foi as comportas mesmo, foi um portal que ele abriu. Foi tão assim, em um dia que eu faturei, não estava faturando em um mês. Bonito testemunho, meus parabéns, continua firme, porque Deus ainda vai abençoar muito mais a sua vida. Como que um comércio que estava estagnado há 2 anos repentinamente explode em vendas? E o sucesso continua até hoje. Isto é retribuição de Deus a uma oferta de sacrifício dada com propósito. Para Deus não existe crise. Se você fizer pelo reino de Deus mais do que você pode, Deus fará por você muito mais do que você precisa. Junte-se a nós nesse grande projeto evangelístico e torne-se um dos pregadores do telhado. Faça a sua doação de R$1.000 ou mais na seguinte conta do Banco Bradesco. Agência 1074, dígito 0. Conta corrente 35.333, dígito 7. Utilize o aplicativo do seu banco, ou vá a um caixa eletrônico, ou use o seu computador, mas faça a sua parte porque Deus te recompensará. Se você é correntista do Banco Itaú, deposite na seguinte conta: agência 0355, conta corrente 07777, dígito 7, 5 vezes o número 7. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti.
Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Pregadores do Telhado. Comunicação a serviço da salvação. Simples, objetiva e eficaz. Pare tudo o que estiver fazendo agora e acompanhe mais uma ilustração do Reino de Deus, contada por João Ribe Palharim. Um oferecimento dos Pregadores do Telhado. O que você vai ouvir agora é uma história real que foi relatada no Women's Day Magazine, quer dizer, uma história acontecida na América. Uma mulher chamada Karen já tinha um filho pequeno de 3 anos, chamado Michael, e ela estava novamente grávida. E a ultrassonografia mostrou que seria uma menina. Então a mãe avisou o filho pequeno: você vai ganhar uma irmãzinha, está dentro aqui da barriga da mamãe. Então o menino de 3 anos, o Michael, ia perto da barriga e ficava cantando para a menininha antes dela nascer. Aquela cena era muito bonita. E assim os meses foram se passando e o Michael já amava a irmãzinha antes dela nascer. A mulher chamada Karen, juntamente com seu esposo, prepararam o quarto, decorando tudo com bonecas, pintando as paredes de cor de rosa e um berço bem bonito para receber a menina que iria chegar. E quando deu a hora do parto, começaram as contrações. A Karen foi conduzida imediatamente até o hospital St. Mary e ali ela ficou aguardando a hora do parto. E as contrações começaram a vir de 5 em 5 minutos, depois de 3 em 3 minutos, mas a menina não nascia. E as horas foram se passando, e os médicos avisavam: se passar da hora pode ser perigoso tanto para a mãe como para a menina. Talvez tenhamos que fazer uma cesariana. E a Karen falava: não, quero que a minha filha nasça de parto natural, mas é perigoso esperar. E ela insistiu: não, aguarde mais um pouquinho, mesmo com dor. Ela queria ter aquela filha pelo meio normal, preparado por Deus. E quando a menina nasceu e foi retirada, ela já estava roxinha. Colocaram então a recém-nascida numa incubadeira e ela ficou dentro da UTI. E a mulher acabou recebendo alta antes da filha. Ela voltou para casa com muita tristeza e a filhinha continuava no hospital. E ela chorava e dizia para o marido: a culpa deve ter sido minha, eu devia ter aceitado a cesariana, eu talvez tenha comprometido o nascimento da minha filha. E ela se culpava por aquilo e orava muito. Também o pequeno Michael orava, o marido orava, e a menina não saía do hospital. Ela também tinha icterícia, seus órgãos internos pareciam que não funcionavam, o sangue estava sujo. Os médicos pediram autorização aos pais para fazerem uma transfusão de sangue, o que eles concordaram prontamente, mas mesmo assim a menina não recebia alta. E passou uma semana, e agora a 2ª semana, e a irmãzinha recém-nascida continuava na UTI. A mulher sentiu que a sua filha iria morrer. Numa conversa com os médicos, eles disseram francamente: nós não podemos fazer mais nada. Já temos 2 semanas. Se desligarmos a incubadeira, a máquina, se deixarmos de fazer a limpeza do sangue através da máquina, a menina morrerá. Não tenham esperanças. É melhor vocês cuidarem dos preparativos do funeral. Aquela notícia foi uma bomba, uma tragédia. O marido voltava para casa juntamente com a esposa e olhava aquele quartinho tão lindo.
parecia um paraíso, mas que agora uma tempestade, uma nuvem escura tinha descido naquele local. A Karen olhava e chorava. O garotinho, Michael, de 3 anos, perguntava: por que não trazem a minha irmãzinha para casa? Eu quero ver a minha irmãzinha. E a Karen chorava. Era muito triste. Parecia que o céu havia desabado sobre eles. Certos de que a menina iria morrer, e atendendo os pedidos do garotinho, do Michael, que queria ver a sua irmãzinha, a mãe disse: está bem, eu vou te levar lá no hospital. Você vai ver a tua irmãzinha. Mas o hospital não deixava entrar crianças ali na UTI. Porém, a Karen insistiu e disse: meu filho vai entrar sim, ele vai ver a sua irmãzinha. Nem que seja a primeira e a última vez, ele vai ver a sua irmã querida. E entrou com o menino. E a enfermeira, contrariada, acompanhou. E quando o pequeno Michael viu a sua irmãzinha enrolada em panos e dentro ali daquela UTI, o menino começou a cantar a mesma canção que ele cantava quando a irmãzinha estava dentro da barriga da sua mãe. Eu não sei cantar, mas a letra da canção dizia assim: você é o meu sol, o meu único sol. Você me deixa feliz, mesmo quando o céu está escuro. O bebezinho parece que ouviu a voz do irmão, aquela voz conhecida que lhe cantou durante todo o momento em que ela estava no ventre da mãe. E o bebê parece que reagiu. A Karen percebeu e disse: Michael, a tua irmãzinha se mexeu, ela te ouviu, continue cantando. E o pequeno Michael cantava: você não sabe, querida, o quanto eu te amo. Por favor, não leve o meu sol embora, não. E o menino foi cantando e o bebê foi reagindo. A respiração que antes parecia tão difícil foi se tornando suave. E a mãe disse para o pequeno Michael: continue, querido, cante. Ela ficou emocionada. A enfermeira também ficou. E o Michael, todo feliz, continuou a canção. Outra noite, querida, eu sonhei com você. Te pegava em meus braços e te beijava com amor. E o bebê parecia sorrir. A mãe dizia: Michael, cante mais um pouquinho. A enfermeira se aproximou com lágrimas nos olhos e o pequeno Michael continuava: você é o meu sol, o meu único sol. Você me deixa feliz, mesmo quando o céu está escuro. Por favor, não leve o meu sol embora. Continue brilhando agora e na minha aurora. Era uma música mais ou menos assim. O que aconteceu foi que no dia seguinte, a irmãzinha de Michael recebeu alta naquela UTI e foi para casa. A revista Mulher de Hoje, Women's Day, escreveu sobre aquele caso dizendo: foi o milagre da canção de um garotinho. Os médicos chamaram simplesmente de milagre, mas Karen, a mãe de Michael, chamou simplesmente do milagre do amor de Deus. Você que está ouvindo esta história,
e está passando por uma grande luta. Na vida real você também está sofrendo e muito. Há doenças na tua vida ou na tua família, coisas acontecendo que você não tem o menor controle e você se sente triste e desesperado, desesperada. Mas olha o que a palavra de Deus diz aqui na carta de Tiago, capítulo 5, versículo 13. Está alguém entre vós aflito? Ore. Está alguém contente? Cante louvores. Você sabia que há um ditado popular que diz: quem canta, ora 2 vezes? E que Deus habita no meio dos louvores? Foi isso que aconteceu enquanto Michael cantava para sua irmãzinha. Deus estava ouvindo aquilo como se fosse uma oração. E o Senhor Jesus ouve a oração dos pequeninos. Quando ele estava aqui na terra, ele foi rodeado por crianças e os discípulos achavam que aquelas crianças atrapalhavam, incomodavam e queriam tirá-las de perto do Senhor. Porém, Jesus disse: deixai os pequeninos e não os estorveis de vir a mim, porque dos tais é o reino dos céus. Jesus amava as crianças e ama até hoje. As crianças são proprietárias do céu. Se você tem uma criança em casa, esta criança pode te abençoar e pode orar a Deus e ajudar você em oração. Por isso, não se desespere. Quando o Senhor Jesus também estava se preparando para o grande sacrifício, a morte pela cruz, ele entrou na cidade e o povo, admirado, clamava pelo seu nome. Mas o que chamou realmente a atenção foi o louvor que as criancinhas levantavam. E os sacerdotes, os religiosos, os fariseus diziam para Jesus: manda estas crianças se calarem. E Jesus disse: de jeito nenhum, não vou mandar essas crianças pararem de cantar. Vocês nunca leram na Escritura? E eu vou ler para você aqui Mateus 21:16. Nunca lestes? Perguntou Jesus. Pela boca dos meninos e das criancinhas de peito tiraste o perfeito louvor? Então, meu amado, não se desespere. Minha querida, não entregue os pontos. Ainda que o céu esteja escuro, acima das nuvens o sol está brilhando e ele não será tirado de você. Principalmente o sol da nossa justiça, que é o nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Você acabou de ouvir uma das ilustrações do Reino de Deus, contada por João Ribe Palharim. Entre no canal youtube.com/João Ribe e sinta-se à vontade para assistir e baixar gratuitamente esta e mais dezenas e dezenas de ilustrações sobre os mais variados temas. Jesus disse: o que de graça recebestes, de graça dai. Evangelização permitida, comercialização proibida. Este é um projeto patrocinado pelos Pregadores do Telhado. Saiba mais sobre este trabalho. Acesse pregadoresdotelhado.org.br. Comunicação a serviço da vida. Você quer receber agora esta ilustração do pastor João Ribe Palharim no seu WhatsApp? Então mande uma mensagem com a palavra-chave para este número: 11 91933 3377. 11 91933 3377. A palavra-chave é canção.
Você acaba de ouvir a ilustração do Reino de Deus. Eu, pastor Danilo Queiroz, tenho a honra de, no oferecimento dos pregadores do telhado, anunciar a nossa mensagem de paz e vida. A palavra de Deus, enviada com poder e autoridade, produz o resultado para o qual foi mandada. Acompanhe agora uma mensagem dos encontros de paz e vida, ministrada pelo pastor João Ribe Palharim. Um oferecimento dos pregadores do telhado. Por favor, abra no Evangelho de João, capítulo 2, versículo 13. E assim que você achar, veja se ao teu lado tem alguém sem a palavra de Deus e mostre para esta pessoa onde nós vamos ler. Está escrito assim: e estava próxima a Páscoa dos judeus, e Jesus subiu a Jerusalém e achou no templo os que vendiam bois e ovelhas e pombos, e os cambiadores assentados. E tendo feito um azorrague de cordéis, lançou todos fora do templo, bem como os bois e ovelhas, e espalhou o dinheiro dos cambiadores e derribou as mesas. E disse aos que vendiam pombos: tirai daqui estes, e não façais da casa de meu pai casa de vendas. Amém? Eu vou repetir o último versículo. E disse aos que vendiam pombos: tirai daqui estes, e não façais da casa de meu pai casa de vendas. A casa tem dono? Sim ou não? Quem é o dono da casa? Ele está dizendo: casa do meu pai, certo? A casa tem dono. Um dono que precisa ser respeitado. E Jesus está querendo que a casa do seu pai seja respeitada. Que não sejam feitas vendas na casa do pai. Então agora eu vou ler este último versículo outra vez e quero que você repita em seguida. Vamos lá. E disse aos que vendiam pombos: tirai daqui estes, e não façais da casa de meu pai casa de vendas. E não façais da casa de meu pai casa de vendas. E não façais da casa de meu pai casa de vendas. Amém? Você crê no Evangelho? Você crê no Senhor Jesus? Então vamos dar a melhor salva de palmas para a palavra de Deus, sabendo que quando a gente aplaude a palavra, a gente está aplaudindo o próprio Senhor Jesus. Isso, aplaude mesmo. E enquanto você aplaude, diga glória a Deus. Isso, aplaude mais ainda e diga glória, 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 glória. Senhor nosso Deus e nosso Pai, a tua palavra vai ser pregada agora. Toma, Senhor, o nosso lugar. Nós não precisamos aparecer. Apareça o Senhor no nosso lugar. Fala através da nossa boca. Fala através dos nossos lábios. Abre os ouvidos para ouvir, cada coração para receber. E que a tua palavra vá e produza o resultado para o qual está sendo mandada. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Diga amém, Jesus. Podem sentar. Quero que você pegue caneta e papel, ou pelo menos uma caneta, para fazer anotações e entender por que Jesus executou a purificação do templo e por que ele encontrou dentro do templo animais, ovelhas e bois e até pombos. Por quê? Porque alguém pensa assim: o que estes animais estavam fazendo lá? E a pessoa pensa que Jesus simplesmente expulsou os animais. Então nós vamos aprender e entender por que no templo de Jerusalém tinha isso. E por que Jesus está agindo com tanta fúria.
Por que Jesus está tão irado a ponto de fazer um chicote e sair feito um desvairado, batendo nas pessoas, expulsando todo mundo, derrubando as mesas e fazendo um verdadeiro escarcéu? Por que Jesus fez isso? Você pode ter uma ideia da indignação que ele estava sentindo nessa hora pela atitude que ele tomou. Porque alguém, quando praticamente sai de si, a pessoa está tão indignada que se descontrola. Não é o caso de Jesus, ele não está descontrolado. Mas para ele tomar essa atitude de fúria, é porque ele estava extremamente indignado, extremamente contrariado. Ele achou que ali não adiantava conversar, não. Tinha que bater. Tinha que usar violência. Por aí você vê, sendo Jesus manso e humilde de coração, para tomar essa atitude, você concorda que ele está muito bravo? Sim ou não? Muito bravo. Coloca bravo nisso. Muito bravo, porque ele tem domínio próprio, ele tem controle, ele é manso. Mas naquela hora ele viu, esse pessoal tem que apanhar. Esse pessoal tem que aprender, é na base do chicote. E ele fez um chicote. Então, você vai aprender algumas coisas agora. Primeiro, no versículo 13 que nós lemos. Era época de Páscoa. E a Páscoa sempre acontece para o judeu entre o mês de março e abril. No mês de Abib, conforme a saída dos judeus do Egito. E anualmente a Páscoa é comemorada. E aqui Jesus está em Jerusalém, porque ele subiu para celebrar a Páscoa. Por que essa expressão, e Jesus subiu para Jerusalém? Porque as pessoas naquela época, anualmente, tinham o costume de subir para Jerusalém. Jesus vai fazer isso em todas as festas, especialmente na Páscoa, subir para Jerusalém. Veja comigo, aí mesmo no Evangelho de João, no capítulo 11, no versículo 55. Olha só. Em outra ocasião, tá? E estava próxima a Páscoa dos judeus, e muitos daquela região subiram a Jerusalém antes da Páscoa para se purificarem. Então as pessoas subiam para Jerusalém para se purificarem, para se guardarem e estarem em condições morais e espirituais de participarem da maior festa de libertação de todos os tempos. Então Jesus subiu a Jerusalém, porque todo mundo subia para Jerusalém por ocasião da Páscoa, e o judeu ia lá para se purificar, se preparar espiritualmente para participar da Páscoa. Retornando para o capítulo 2, o versículo 13. Então Jesus, como judeu, subiu a Jerusalém por ocasião desta Páscoa. Quando que isso está acontecendo? No primeiro ano do ministério de Jesus. Anote isso aí. No primeiro ano do ministério de Jesus. O ministério de Jesus, a pregação do Evangelho, vai durar 3 anos e meio. E esta é a primeira Páscoa que Jesus vai participar agora, depois de ter iniciado o seu ministério. É a primeira Páscoa do seu ministério. E chegando em Jerusalém, ele vê que as pessoas estão negociando no templo e vendendo. E Jesus vai tomar essa atitude radical de preparar um chicote feito com as suas próprias mãos para sair batendo em todo mundo, lançando fora do templo. Vamos ver. Por que os animais estavam lá? O que esses animais têm a ver com o templo? Será que Jesus ficou bravo porque aquilo estava parecendo uma estrebaria? Não. Na época de Jesus, os animais eram necessários para adoração a Deus. Quando uma pessoa pecava, ela tinha que oferecer
uma vítima inocente, no caso um cordeiro ou um novilho, e se a pessoa fosse pobre, um pombinho, para que aquele animalzinho inocente fosse sacrificado, o sangue do animalzinho derramado, para que o pecador, através do derramamento do sangue, fosse perdoado. Então os animais tinham que estar lá, faziam parte do culto, preste atenção. O problema não é ter animal ali naquela hora. O problema é o comércio que eles estão fazendo com aqueles animais. Então vamos verificar, para entender o costume da época, vamos ver na lei de Moisés, no livro de Deuteronômio, no capítulo 16, no versículo 1. É isso que eu quero que você vá anotando e vá conferindo. Aqui Deus está falando sobre o ritual da Páscoa. Nós voltamos no passado. Deus está explicando ali como que Ele quer que a Páscoa seja celebrada. Então acompanhe a leitura. Guarda o mês de Abibe e celebra a Páscoa ao Senhor teu Deus, porque no mês de Abibe o Senhor teu Deus te tirou do Egito de noite. Mês de Abibe, conforme eu falei, é entre março e abril. Continuando. Então sacrificarás como oferta de Páscoa ao Senhor teu Deus ovelhas e vacas, no lugar que o Senhor escolher para ali fazer habitar o seu nome. Quer dizer que Deus estava orientando as pessoas a levarem ovelhas e vacas até um lugar escolhido por Ele, para que ali as pessoas pudessem sacrificar ao Senhor, para receberem perdão de pecados. Versículo 3. Durante a Páscoa não comerás levedado, 7 dias nela comerás pães asmos, pão de aflição, porquanto apressadamente saíste da terra do Egito, para que te lembres do dia da tua saída da terra do Egito, todos os dias da tua vida. Fermento não aparecerá contigo por 7 dias em todos os teus termos. Também da carne que matares à tarde no primeiro dia, nada ficará até amanhã. Havia uma proibição de se comer pão com fermento, qualquer tipo de massa levedada. Então, quando os judeus subiam para Jerusalém para se purificarem, eles já estavam ali comendo massa sem fermento. Eles já estavam se preparando para o dia da expiação, para o dia que iam fazer a oferta dos animais, para pedir perdão. Continuando aqui a leitura, estou no versículo 5. Não poderás sacrificar a Páscoa em nenhuma das tuas portas que te dá o Senhor teu Deus, senão no lugar que escolher o Senhor teu Deus para fazer habitar o seu nome. Ali sacrificarás a Páscoa à tarde, ao pôr do sol, ao tempo determinado da tua saída do Egito. Então, o lugar escolhido por Deus. Na época de Jesus, o lugar escolhido era Jerusalém. Jerusalém ainda é um lugar escolhido por Deus, ainda é a cidade santa, ainda é a cidade do grande rei. Jerusalém continua sendo a capital espiritual do mundo. Então aquele lugar as pessoas tinham que subir, no lugar escolhido por Deus. Por isso que todos subiam para Jerusalém, e a pessoa falava assim, bem, eu fazendo uma análise, eu moro em Belém, eu tenho que ir para Jerusalém, eu tenho que subir a Jerusalém para participar da Páscoa. Pelos meus pecados e conforme o conhecimento que eu tenho da lei de Moisés, eu vou levar uma ovelha e vou levar uma vaca para fazer expiação do meu pecado. Eu vou conduzir esse animal da minha casa até Jerusalém para ali sacrificar ao Senhor no lugar escolhido por Deus. Então é comum você ver em época de Páscoa, no mês que antecedia a Páscoa e durante o mês antes da Páscoa, as pessoas caminhando, peregrinando na direção de Jerusalém, levando vacas, levando ovelhas, puxando pelo cabresto, conduzindo para chegar até o local do sacrifício. Muito bem. Acontece que esse animal que ia ser sacrificado, Deus exigia que ele tivesse qualidade.
Então, vamos ver esse detalhe também no livro de Números, capítulo 28, no versículo 16. Está escrito assim: porém, no primeiro mês, que é o mês de Abibe, aos 14 dias do mês, é a Páscoa do Senhor. E aos 15 dias do mesmo mês haverá festa. 7 dias se comerão pães asmos, isto é, pães sem fermento. Versículo 18: no primeiro dia haverá santa convocação, nenhuma obra servil fareis. As pessoas iam lá se purificar, se santificar. Era uma santa convocação. Versículo 19: mas oferecereis oferta queimada em holocausto ao Senhor, 2 bezerros e 1 carneiro e 7 cordeiros de 1 ano, ser-vos-ão eles sem mancha. Então circula a palavra sem mancha. Deus exigia que o animal que o pecador conduzia para Jerusalém para sacrificar, Deus exigia que o cordeiro, ou a vaca, ou o novilho fosse sem mancha, fosse perfeito. Vamos entrar mais no detalhe desse negócio perfeito que está falando. Vamos ver aqui em Levítico, capítulo 22, versículo 20. Vamos lá, Levítico 22, versículo 20. Vamos ver que detalhe é esse de sem mancha. Levítico 22, 20 está escrito assim: nenhuma coisa em que haja defeito oferecereis, porque não seria aceito a vosso favor. Quer dizer que o animal que fosse levado para se dar de oferta em Jerusalém, em sacrifício pelo pecado, não poderia ter mancha, isto é, não poderia ter defeito, porque se tivesse defeito, não poderia ser aceito. E voltando para Deuteronômio, capítulo 15, versículo 21, nós vamos ler o seguinte: porém, havendo nele, no animal, algum defeito, se for coxo, ou cego, ou tiver qualquer defeito, não sacrificarás ao Senhor teu Deus. Amém, igreja? Quer dizer que não podia ser uma ovelha coxa, não podia ser um animal cego, não podia ser um animal que estivesse ferido, porque a pessoa chegando em Jerusalém com o animal nessas condições, o sacerdote tinha que olhar e falar: meu amigo, você está dando aqui um animal imperfeito para Deus, você está dando um animal sem condições, tem mancha, não pode sacrificar, não pode. Por que isso era feito? Ora, esses animais que eram sacrificados no passado, eles eram uma figura primitiva de Cristo. Porque Cristo, sendo o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, ele não poderia ter defeito, não poderia ter mancha no seu passado e não poderia ser imperfeito, você está compreendendo? Só que Jesus ainda, o Cordeiro de Deus, ainda não morreu na cruz. Jesus está naquela Páscoa e ainda vale o Antigo Testamento, ainda vale o sacrifício de animais. E Jesus chega no templo e vê ali o comércio dos animais. O que deixou Jesus indignado? O que deixou Jesus furioso? Ora, veio alguém de lá de Jericó, andando a pé, conduzindo 7 cordeiros, conduzindo um novilho, conduzindo uma vaca. Andou de Jericó a Jerusalém, escolheu os melhores animais do seu rebanho, escolheu os animais perfeitos que tinha. Aí o pecador chegava em Jerusalém todo contente e dizia: vim sacrificar ao Senhor para o perdão dos meus pecados. Os sacerdotes que estavam ali, combinados com os vendedores de animais, diziam para o pecador: meu amigo, essas ovelhas que você trouxe aqui estão tudo defeituosas. Não está não. Isso é o pó da viagem, animal perfeito, é o melhor que eu tinha. Não, esses animais
estão imperfeitos. Olha o estado dessa vaca. Não, mas está perfeita. Não está, eu sou o sacerdote. Eu estou dizendo para você que você não pode usar esses animais para sacrificar. Aí o pecador ficava desesperado, era a palavra do sacerdote. Aí o pecador dizia, e agora, o que eu faço? Eu vim de Jericó até aqui, eu vim de Belém, eu vim de Nazaré. Eu vim da Galileia até aqui. E agora, o que eu faço? O sacerdote dizia, se você quer voltar para a tua casa perdoado, se você quer ser justificado, você vai ali, e compre daqueles vendedores as ovelhas, e você compre deles também a vaca e o novilho, porque aqueles animais nós já vistoriamos, são animais perfeitos e aprovados. Aí o pecador ia lá, e ele era explorado. Ou ele comprava, ou ele ia voltar para casa frustrado, com a consciência pesada, ia perder a Páscoa. E Jesus viu muitos peregrinos chegando, e os sacerdotes e os vendedores explorando o povo, fazendo comércio da fé, do perdão. Jesus ficou indignado, porque aquele pecador que trouxe os animais, ele chegou lá no vendedor, eu queria trocar por um desses bons. Não, a gente não troca porque os teus não prestam. Mas se você quiser deixar como parte de pagamento, pode deixar. A diferença é tanto. Aí o camarada deixava os animais dele por uma ninharia e comprava por um preço absurdo os animais aprovados, entre aspas. Depois os vendedores pegavam aqueles animais que o pecador trouxe, davam banho, colocava lá dentro do curral e já vendia para os próximos coitados que vinham. E vendiam com lucro absurdo. Chegava no final do dia, os sacerdotes e os vendedores se reuniam e rachavam todo o lucro da venda. Você está compreendendo o que acontecia? E aquela exploração se repetia, se repetia. Os sacerdotes não tinham mais vergonha na cara. Vinham peregrinos, judeus vinham da Grécia, vinham de Roma, cada um trazendo a sua moeda própria, cada um trazia a moeda do país de onde vinha. Chegava lá, queria comprar uma ovelha. Esse dinheiro a gente não aceita, a gente só aceita o dinheiro daqui de Jerusalém. Então eu preciso trocar o dinheiro, vamos fazer o câmbio. Aí eles desvalorizavam a moeda do pecador e supervalorizavam a dele e ganhavam dinheiro. Esse era o comércio que estava acontecendo. Jesus foi olhando aquilo e começou a fazer um chicote com cordas, começou a fazer um azorrague. E ele vendo aquele pessoal dando risada, pensando que todo mundo é otário. Jesus foi vendo aquele pessoal enriquecendo às custas do prejuízo dos outros, vendendo salvação, vendendo perdão, vendendo santidade. Jesus foi fazendo chicote e foi pensando, deixa comigo, deixa comigo, eles vão ver só. A hora que o chicote ficou pronto, ele saiu mesmo para espancar ladrões, e foi batendo e derrubando as mesas e espalhando o dinheiro, e fez tudo aquilo que você já sabe, que nós lemos aqui no capítulo 2, a partir do versículo 13, no Evangelho de João. Quando Jesus fez isso, foi um rebuliço só. Aquele homem que fazia isso, isto é, Jesus, não podia ser confrontado por ninguém, ninguém tinha força para segurar aquele homem. Os guardas do templo não tiveram coragem de dominá-lo, e nem poderiam, porque ele é o dono do templo, é o dono da casa. E todos assistem aquilo, e o máximo que se atrevem a dizer para Jesus é: com que autoridade o Senhor faz isso? Ou, num português mais popular,
Quem que o Senhor pensa que é para chegar aqui e fazer um chicote e bater em todo mundo? Quem que o Senhor pensa que é? E Jesus, nesta hora, dá esta resposta aqui, dizendo: tirai tudo isso daqui e não façam da casa de meu pai casa de vendas. Nenhum tipo de negócio, preste atenção. Nenhum tipo de venda dentro da casa do pai. Amém? Ora, se eu estou nesta casa aqui e essa casa não é minha, eu posso fazer o que eu quero, sim ou não? Imagine que você me convida para ir na tua casa, e eu entro na tua casa, e você fala: pastor, vou te fazer um cafezinho, tá? Aí você sai para a cozinha. Eu olho para a sala e falo: esse sofá não está legal aqui, deixa eu mudar para cá. Essa estante, aqui não está bom não, deixa eu empurrar para lá. Essa mesinha eu vou pôr ali no canto. Aí a senhora volta com o café e eu falo: irmã, a senhora fez café, mas eu não quero café não. Eu prefiro um chá. E vou lá na sua cozinha, abro o paneleiro. Onde é que está o chá, irmã? Vamos fazer um chá aqui. E na geladeira, irmã, o que tem? E vou abrindo a geladeira, abro o forninho, abro as panelas. O que você vai pensar de mim? É ou não é? Esse cara aí é maluco. Quem que ele pensa que é para entrar aqui na minha casa e fazer tudo isso? Não é? Agora, se você fizer tudo isso na tua própria casa, se você arrastar os móveis, se você abrir qualquer compartimento da tua casa, você é censurado quando você faz isso na sua própria casa? Mas se você fizer na casa de outra pessoa, no mínimo você vai ser grosseiro, mal educado, mal educada. É verdade ou não é? Então a casa, Jesus está dizendo: esta casa aqui tem dono. Jesus está com um chicote lá, batendo em todo mundo, expulsando todo mundo, porque ele tem o direito de expulsar da casa aquelas pessoas que são folgadas, aquelas pessoas que não têm temor, aquelas pessoas que não têm respeito e que estão comercializando a fé. Então veja só, Jesus ele declara esta sua vontade, ele diz assim: não façam da casa do meu pai casa de vendas. É uma ordem que ele está dizendo. Agora eu pergunto para você, meu amado, minha amada, você que já andou em tantas igrejas, e já visitou tantas igrejas, o que é que você tem visto por aí? Seja franco. O que é que você tem visto por aí? Pastor, a gente já está acostumado. A gente entra numa igreja, vem alguém oferecer rifa. A gente entra numa igreja, já chega alguém vendendo alguma coisa para a gente, para ajudar a igreja. A gente já está acostumado. O pastor anuncia coisas do púlpito: compra essa fita de vídeo, R$10. O próprio pastor faz isso. A gente já está acostumado com isso, pastor. Isso é comum, pastor. Todas as igrejas fazem isso, pastor. O que tem de mais? O que tem de mais, ora? O que tem de mais? Você quer ver Jesus furioso de novo? Você quer ver Jesus novamente bravo? Meu querido e minha querida, o que tem de mais? Tem muita coisa demais aí. Porque olha que coisa, que coisa. Se o homem está fazendo dentro da igreja uma cantina, uma lanchonete, uma livraria, está anunciando coisa de púlpito, está vendendo, está negociando, está trocando, este homem, ele não tem temor de Deus. Se uma mulher estiver fazendo isso, não tem temor de Deus, porque se tiver temor de Deus, vai mandar embora o comércio da igreja e vai dizer: esta casa não é minha, esta casa é do Pai. E olha aqui uma coisa, alguns pastores chegam a dizer: qual o problema de eu estar vendendo? Eu estou vendendo Bíblia, não estou vendendo pinga. Eu estou vendendo livro que edifica, estou vendendo música que edifica. Eu concordo que o livro edifica, eu concordo que a música edifica,
Eu concordo que a literatura, especialmente a Bíblia, edifica, constrói. Às vezes o pastor fala assim: qual o problema? Eu não anuncio no púlpito, eu estou vendendo lá no quintal da igreja, estou vendendo no porão da igreja. Então deixa eu dizer uma coisa: onde é que você acha que esses animais estavam sendo vendidos? Você pensa que era dentro do altar? Era na esplanada do templo, era no quintal do templo, era do lado de fora da igreja. No quintal da igreja, você está compreendendo isso? Ninguém teria coragem de entrar com uma vaca dentro do templo, com uma ovelha dentro do templo. Aquilo estava sendo vendido no quintal do templo, na esplanada do templo. E outra coisa, Jesus pôs para fora e estavam lá no quintal, ele pôs para fora. E outra coisa, conforme a pesquisa que nós fizemos no Antigo Testamento, e você anotou tudo, esses animais eram necessários para o culto da época, não é verdade? Assim como a Bíblia é necessária para o culto de hoje, assim como o louvor é necessário para o culto de hoje, assim como estudos e livros são necessários para os dias de hoje, fazem parte do culto, fazem parte do trabalho espiritual. Mas a questão não é essa. O pastor fala: estou vendendo Bíblia, não estou vendendo pinga. Mas está vendendo. Assim como eles estavam vendendo ovelhas e bois e pombos ali no quintal da igreja. Não interessa. A Bíblia é boa, é ótimo, lógico. Sem a Bíblia a gente não prega, nós estamos pregando com a Bíblia. Mas nós não podemos, amados, por causa disso, por causa da necessidade de Bíblia, de disco, de fita, de livros, de estudos, nós não podemos, por causa disso, perder o limite. Nós somos mordomos, nós somos empregados, nós não somos dono da casa. E o dono da casa está falando: não faça da casa do meu pai casa de venda. E se eu quero ser um bom servo, um bom criado, um bom empregado, eu tenho que obedecer o que o dono da casa está mandando, porque senão ele me manda embora. Eu não quero ver Jesus com um chicote na mão. E eu garanto que você também não quer. Quando Jesus fez essa purificação aqui, e ele foi questionado: com que autoridade fazes isso? Jesus olhou para dentro daqueles inquiridores e viu que eles estavam querendo matá-lo. Se você ler essa passagem em outros lugares, você vai ver que eles estão querendo matar Jesus ali, porque Jesus está estragando as vendas. Jesus está prejudicando o lucro deles. Jesus está atrapalhando o negócio deles. Eles pensam em matar Jesus. Atrás daquela pergunta tem ódio. Eles estão pensando: se esse homem não fosse profeta, se ele não fosse querido pelo povo, a gente matava ele agora. Foi por isso que Jesus disse: com que autoridade eu faço isso? Derrubem esse templo, e em 3 dias o reedificarei. E eles falaram: em 46 anos esse templo foi construído, e o Senhor em apenas 3 dias o reconstrói. E eles não entenderam, conforme o Evangelho diz, que ele estava falando do templo do seu corpo. Voltando para João capítulo 2, versículo 21. Mas ele falava do templo do seu corpo. Quando, pois, ressuscitou dos mortos, os seus discípulos lembraram-se de que lhes dissera isso e creram na Escritura e na palavra que Jesus tinha dito. Amado, se Jesus tivesse morto e sepultado, esses homens aí fora poderiam fazer o que quisessem nos púlpitos da igreja. Aqueles que pensaram: vamos matar Jesus, que ele está atrapalhando o nosso negócio. É como se Jesus estivesse dizendo: vocês estão pensando em me matar, não é? Vocês estão querendo acabar comigo. Mas experimentem acabar comigo. Vocês podem até destruir este corpo, mas em 3 dias eu estarei de pé de novo, para fazer a minha vontade ser obedecida. Meu amado, minha amada, Jesus fez isso no começo do seu ministério. E ele continua depois disso o seu trabalho.
vai passar por outras Páscoas. Eu fico imaginando, por exemplo, naquela Páscoa seguinte que ele participou, eu fico imaginando Jesus chegando no templo e o pessoal saindo correndo. Só de ver o homem. Ó, o ano passado ele deu uma surra na gente, ele aí de novo, foge. Fico imaginando isso. Ele participa de outras Páscoas. Essa foi a primeira. Ele participa dessa segunda aí que nós lemos, né? No capítulo 11, versículo 55. E ele vai participar da última, onde vai ser assassinado. Certo? Onde ele vai ser o cordeiro perfeito, sem mancha, que vai fazer o sacrifício definitivo em favor dos pecadores. Muito bem. O atrevimento total vai ser na última Páscoa que Jesus vai participar. Por quê? Porque naquela semana que antecedia a Páscoa, que estava todo mundo se purificando novamente, todo mundo novamente em Jerusalém, Jesus vai novamente para Jerusalém e vamos acompanhar o que vai acontecer nesta outra Páscoa. Na última Páscoa que Jesus vai participar. Evangelho de Mateus capítulo 21, a partir do versículo 12. E entrou Jesus no templo de Deus e expulsou todos os que vendiam e compravam no templo, e derribou as mesas dos cambistas e as cadeiras dos que vendiam pombas, e disse-lhes: está escrito, a minha casa será chamada casa de oração, mas vós a tendes convertido em covil de ladrões. Agora Jesus pega pesado mesmo. Agora Jesus pegou pesado demais. E se você quer saber, nesta palavra que Jesus disse, ele mencionou 2 versículos do Antigo Testamento. Então eu quero que você circule o versículo 12 e anote aí, Isaías capítulo 56, verso 7 e Jeremias capítulo 7, verso 11. E nós vamos ver o que está escrito ali, os 2 versículos que Jesus está citando. Isaías 56, versículo 7. Está escrito assim: também os levarei ao meu santo monte, e os festejarei na minha casa de oração. Os seus holocaustos e os seus sacrifícios serão aceitos no meu altar, porque a minha casa será chamada casa de oração para todos os povos. E você sabe por que o sacrifício vai ser aceito agora? E por que Jesus está citando Isaías 56, versículo 7? É a última semana de vida de Jesus. Por quê? Porque agora ele vai fazer o sacrifício perfeito e definitivo, e não será mais necessário ao homem, à mulher, ao pecador, à pecadora, escolher animais perfeitos do seu rebanho para levar num lugar ali para pedir perdão do pecado, fazendo uma ovelha ou um boi morrer no seu lugar, porque agora o Senhor Jesus vai morrer na cruz do Calvário por toda a humanidade. O seu sacrifício vai ser aceito por Deus. Qual é o sacerdote agora que vai chegar e falar: esse Jesus não presta, precisa de outro. Esse Jesus tem defeito. Qual sacerdote que vai chegar, olhar para Jesus e falar: ele é imperfeito? Mas qualquer homem, qualquer sacerdote de qualquer religião, quando chega na frente de Jesus Cristo, reconhece que Ele é o Rei dos Reis e o Senhor dos Senhores, que Ele é o Santo dos Santos, que Ele é o verdadeiro Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, que Ele não tem defeito, que Ele não tem mancha, que Ele é perfeito. Qualquer homem diante dEle dobra o joelho e reconhece a sua santidade. E em Jeremias, que é um outro versículo que ele citou, num só versículo ele citou 2. Um dia eu quero aprender a pregar que nem Jesus. Jesus
disse assim lá em Jeremias capítulo 7, versículo 11. Ele citou esse versículo, lê lá. É, pois, esta casa que se chama pelo meu nome, uma caverna de salteadores aos vossos olhos? Eis que eu mesmo vi isso, diz o Senhor. Você está compreendendo? Ao citar essa palavra, ao citar esses 2 versículos, a minha casa será feita e chamada casa de oração, e vós a tendes convertido num covil de ladrões. Ele está citando 2 passagens bíblicas, Isaías e Jeremias, mostrando que ele mesmo está vendo isso e corrigindo isso. Agora anote uma coisa aqui no versículo 12. Eu voltei para Mateus capítulo 21, versículo 12. Volte também, Mateus capítulo 21, versículo 12. Anote. Escreva aqui, em cima, final da vida de Jesus. Última Páscoa de Jesus. E circule que ele entrou no templo de Deus e expulsou todos os que vendiam e compravam no templo. Circule os que vendiam e circule os que compravam. Por quê, amados? Porque se tem vendedor, é porque tem comprador, não é? O que adianta Jesus mandar embora os vendedores se o povo não tem vergonha e desobedece o Senhor, o dono da casa? Se o povo não tem temor de Deus, se o povo vai e compra com a maior cara de pau. Você percebeu que na segunda purificação que ele vai fazer antes de morrer, ele expulsa também os compradores? Por isso agora, meu amado, minha amada, você preste muita atenção, porque você está aprendendo a palavra de Deus. Jamais, mas jamais na tua vida, jamais, daqui para frente, nunca mais você compre dentro de qualquer igreja. Compre para ajudar. Compre para ajudar. Aqui dentro da igreja, nem pensar, eu não sou louco. O dono da casa está me vendo. Não foi isso que ele disse em Jeremias capítulo 7, versículo 11? A minha casa, por acaso, é uma caverna de ladrões? Eu mesmo vi isso, diz o Senhor. Deus olha, o Senhor Jesus olha. Ah, mas é o pastor que está querendo que eu compre, ele é um homem de Deus. Não. Jesus está chamando ele de outra coisa aqui, ó. Jesus está chamando ele de outra coisa. Amados, essa palavra é pesada. Essa palavra contraria todo mundo. Porque hoje a gente não vê igreja que não esteja vendendo nada. A gente não vê, essa palavra contraria todo mundo. Agora o que a gente vai fazer? Nós vamos arrancar essas páginas da Bíblia e jogar fora? Vamos fazer de conta que Jesus não falou nada? Preste atenção. Jesus pode receber na igreja qualquer tipo de pessoa. Se um homem matar 10 ali na esquina, cair em si, se arrepender, entrar aqui dentro chorando, por incrível que pareça, o nosso Jesus, vendo que ele está arrependido, recebe aquele pecador. Se um homem praticar um adultério, uma mulher cair em pecado lá fora, aí a pessoa acorda, vê, percebe o erro que cometeu, vem aqui para essa casa chorando, pedindo perdão. Jesus vê o arrependimento da pessoa, ele recebe o adúltero, recebe a adúltera do mesmo jeito. Ele recebe qualquer tipo de pecador. Se um ladrão assaltar alguém, se arrepender e vier aqui chorando, o nosso Jesus recebe qualquer pecador. O ladrão estava morrendo ao lado dele na cruz, ele salvou aquele ladrão arrependido. Ele salva qualquer pessoa. Mas os vendedores e os compradores, ele faz um chicote, expulsa e manda embora, porque ele quer que a sua casa seja purificada. Amados, precisa comprar Bíblia, disco, fita, seja o que for, vai numa livraria,
procura numa livraria, vai no supermercado, hoje vende isso em tudo quanto é lugar. Mas quando você vier à casa de oração, você venha para adorar o teu Deus na beleza da tua santidade. Venha para invocar o nome do Senhor, venha para pedir perdão, venha para receber cura, venha para receber salvação. E quando Jesus purificou o templo pela segunda vez, olha o que aconteceu aqui, versículo 14. E foram ter com ele ao templo cegos e coxos e curou-os. Jesus, com o templo purificado, ele opera grandes coisas. Eu vou dizer uma coisa para vocês aqui, preste atenção. Quando Deus nos deu o ministério Paz e Vida, no início, a gente queria fazer a obra assim com muita vontade, mas faltava muita orientação do Espírito Santo e muitas vezes o homem não quer ouvir, quer fazer. E nós tínhamos na igreja a livraria, tinha a cantina, as irmãs no final do culto traziam bolo de fubá, café, chá. Eu mesmo, naquela época, chegava a anunciar, olha, você que está com fome, passa lá na cantina, come um bolinho, tá? Falava isso. Ó, tem a livraria lá, passa lá na livraria, pega uns livros, tá? Quantas vezes eu fiz isso? E passava por cima dessa passagem. E ficava chorando, meu Deus, por que a igreja não é abençoada? Por que o trabalho não cresce? Por que o trabalho não vai para frente? E ficamos nessa marcação de touca, nessa perda de tempo, para falar mais claramente. Nós ficamos 12 anos, amados. Sabe o que é 12 anos patinando, sem sair do lugar? Ia lá e chorava. Ah, meu Deus, por que o Senhor não abençoa a igreja? Por que não vê o povo? Por que o trabalho não cresce? O Espírito Santo falou conosco. E ele me disse claramente, limpa a igreja. Limpar a igreja, tira a cantina, tira a lanchonete, tira a livraria, prega a palavra, não faça comércio, não explore a ingenuidade das pessoas, não faça leilão de oferta e vá em frente, porque eu vou levantar o povo. Oh, glória, bendito o dia que eu ouvi o Espírito Santo. Meu irmão, minha irmãzinha, o que o Senhor Jesus fez com a purificação do templo? Se o templo estiver purificado, ele tem condição de purificar as pessoas. E o que as pessoas são? O templo de Deus. Se você faz comércio dentro do teu coração, se você entrar em qualquer templo, compra, vende, negocia, acerta, então, além de você estar maculando a casa de Deus, fazendo uma coisa contrária à vontade de Deus, você está lançando impurezas nesse templo de carne e ossos. E você precisa purificar esse templo de carne e ossos aqui, ó. Vamos ver o que diz a primeira carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, capítulo 3, versículo 16. Quando Jesus se referiu ao templo do seu corpo, ele agora também transforma o nosso corpo em templo. 1 Coríntios 3,16, está escrito assim: não sabeis vós que sois o templo de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? O nosso corpo agora é o templo de Deus. E eu tenho que fazer o que agrada ao dono desse templo. Este corpo teu, que agora recebeu Jesus como Salvador, quem que é o dono desse corpo? Deus, Jesus. Então, ele sendo o dono, nós temos que respeitar a vontade do dono, é ou não é? Eu tenho que fazer coisas com este corpo que agradem o meu dono. Veja lá na segunda carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 6, no versículo 16. Está escrito assim:
E que consenso tem o templo de Deus com os ídolos? Porque vós sois o templo do Deus vivente, como Deus disse: neles habitarei e entre eles andarei, e eu serei o seu Deus e eles serão o meu povo. A partir de agora, meu amado, minha amada, você faz parte de mais uma propriedade do Senhor Jesus. Este corpo teu não te pertence mais. Por isso que você não pode entrar numa igreja e comprar, vender, negociar. Esse corpo agora é de Deus. E o dono desse corpo quer que você seja santo. Ele quer que você se purifique. Ele quer que você santifique. Pastor, como é que eu me purifico? Como é que eu me santifico? Ah, isso é fácil. É só você confiar no sangue poderoso de Jesus Cristo. E o sangue de Jesus te purifica de todo pecado. Se você receber Jesus como teu único Salvador, Ele te purifica. E a partir deste corpo purificado, você vai ser a morada do Espírito Santo de Deus. Só existe uma coisa que se pode negociar dentro da igreja, e o próprio Jesus negociou. Só uma coisa. Só existe uma ocasião em que ele fez negócio e permitiu. Veja comigo no Evangelho de Lucas, no capítulo 2, no versículo 42. Já que é para dar mensagem, vamos dar completa. Lucas 2,42, Jesus tem 12 anos de idade, presta atenção. E tendo ele já 12 anos, subiram a Jerusalém segundo o costume do dia da festa. E regressando eles, terminados aqueles dias, ficou o menino Jesus em Jerusalém, e não o souberam seus pais. Pensando, porém, eles que viria de companhia pelo caminho, andaram um caminho de um dia e procuravam-no entre os parentes e conhecidos. E como não o encontrassem, voltaram a Jerusalém em busca dele. E aconteceu que passados 3 dias o acharam no templo, assentado no meio dos doutores, ouvindo-os e interrogando-os. E todos os que o ouviam admiravam a sua inteligência e respostas. E quando o viram, maravilharam-se, e disse-lhe sua mãe: Filho, por que fizeste assim para conosco? Eis que teu pai e eu, ansiosos, te procurávamos. E ele lhes disse: Por que é que me procuráveis? Não sabeis que me convém tratar dos negócios de meu pai? Ele está no templo, está negociando. Qual que é o negócio do pai? Salvar. O negócio do pai é salvar. E o pai negocia mesmo, sabe? O pai, ele vê muitas criaturas humanas sequestradas pelo diabo, aprisionadas por Satanás. E o pai, ele chega e oferece para Satanás um preço, um resgate, um pagamento. O pai faz um negócio ali que o diabo acha imperdível. O diabo se diverte com isso, sabia? E ele aceita mesmo. O diabo lhe recebe o pagamento. E ele é obrigado a liberar a vítima, a soltar aquele que está nas suas garras. O pai vem negociando e oferece como pagamento o sangue puro de Jesus Cristo. E o diabo nessa hora, ele tem que abrir a mão e soltar o homem e soltar a mulher. O único negócio que Deus faz é salvar. E é o único negócio que Jesus nos mandou fazer. É o único negócio que nós estamos autorizados a fazer, e é isso que eu vou fazer agora. Nós estamos negociando, amados. Nós estamos negociando por um alto preço a tua salvação. Veja em Lucas capítulo 19, versículo 12, o que Jesus disse, contando a parábola das 10 minas. Certo homem nobre partiu para uma terra remota, a fim de tomar para si um reino e voltar depois. E chamando 10 servos seus, deu-lhes 10 minas e disse-lhes: negociai até que eu venha.
Sabe o que nós estamos fazendo agora? Aqui? Negócios. O único negócio que o Pai quer que a gente faça. Jesus me entregou talentos para negociar. E eu tenho condição de negociar agora. Tenho condição de resgatar você em nome de Jesus Cristo. Eu tenho uma procuração de Jesus Cristo para intermediar essa negociação. Para agora oferecer o preço que foi pago na cruz do Calvário, para que a tua alma seja resgatada das mãos do demônio. Me convém tratar dos negócios de meu Pai. O negócio do meu Pai é salvar. O negócio do meu Pai não é vender nada. O negócio do meu Pai não é fazer comércio de objetos na igreja. O negócio do meu Pai é salvar. O dono da casa já ofereceu o pagamento. O preço já foi aceito. A questão é se você quer passar o recibo ou não. O preço já foi pago. Você pode pegar a quitação agora e dizer para o diabo: eu estou livre, Satanás. Essa promissória de pecados contra a minha vida, ele pregou ali na cruz. Se você quiser o recibo agora, você toma posse. Ninguém pode pegar um recibo desse se não levantar a sua mão. Você tem que levantar a sua mão. Você tem que pegar aí a tua quitação e dizer: demônio, a partir de hoje você não tem mais poder sobre a minha vida, nem autoridade sobre mim, porque eu fui comprado pelo sangue de Jesus. A promissória dos meus pecados foi paga por Jesus Cristo, Filho de Deus. E Ele me resgatou. Pastor João Ribe, eu quero. Muito bem. Quantas pessoas neste momento querem receber o Senhor Jesus como único Salvador? Ergue a mão direita assim bem alto. Cada pessoa, ergue a mão bem alto. Isso, graças a Deus. Maravilha. Com a tua mão erguida, continua com a tua mão erguida. Sai do teu lugar com a mão erguida e vem aqui na frente. Vem aqui para frente com a mão erguida. Isso, venha. Eu gosto de ver isso. Eu gosto de ver isso, sabe por quê? Porque nós estamos negociando almas para o reino de Deus. Nós estamos trocando vidas condenadas por vidas salvas. Oh glória! É esse o negócio que Deus quer fazer na sua casa. Oh glória! Pode abaixar a tua mão. E eu vou chamar aqui na frente você que está afastado, afastada, desviado, desviada. Você que, por qualquer motivo, saiu de uma igreja, não importa se escandalizou, se você se decepcionou, se você foi excluído, não importa isso. Se você ficou triste, se você desanimou, a única coisa que eu sei é que você está desviado, desviada e não pode continuar assim. Por quê? Porque Jesus está voltando. E a casa do Pai é esta aqui, ó. A casa do Pai é esta. Esta é a casa que o Pai preparou para você vir e pedir o perdão dos seus pecados e ter a sua vida novamente restaurada. Então você que está desviado, desviada, vem aqui para frente agora. Que maravilha, né? Nem tinha chamado, já estava vindo gente. Vem para cá, você, isso, venha. Vem para cá, você que está afastado, afastada, desviado, desviada, sai agora e vem para cá. Pastor João Ribe, eu quero pedir perdão a Deus, porque eu me sinto culpado por coisas que fiz. Então você que está na igreja hoje, aqui conosco, e você quer o perdão, esta é a casa de oração. Aqui quando você ora, Deus responde. Essa casa está limpa, essa casa está purificada. Então se você quer vir aqui agora, para pedir perdão, não falando com a igreja,
mas falando com Deus. E quando terminar a reunião de hoje, você voltar para casa sem pecado, então vem aqui para frente, vem para cá, isso, vai chegando. Por favor, dobra o teu joelho aqui na frente. Quando a gente dobra o joelho assim, Jesus e o Pai e o Espírito Santo sabe que nós estamos numa atitude de súplica, implorando. Esta é uma casa de oração. A casa de oração quer dizer que você fala e Deus ouve. Então ore assim comigo: meu Deus e meu Pai, ouça agora a minha oração. Eu estou te pedindo o perdão sincero dos meus pecados e peço ao Senhor que neste momento me purifique pelo sangue de Jesus. Retira de mim, Senhor, toda iniquidade, toda maldade e tudo que não te agrada. Faz esta obra de purificação no meu corpo, na minha mente, no meu coração, na minha alma, no meu espírito. Faz, meu Deus, uma limpeza completa para que o teu Espírito Santo venha morar dentro de mim. Pai Santo, registra o meu nome no livro da vida e não permita que dali ele seja riscado. Confirma, Senhor, neste momento, a minha salvação, em nome de Jesus. Assim seja. Continue em espírito. Senhor nosso Deus e nosso Pai, teu Filho Jesus, tão manso e humilde, fica também indignado quando a sua vontade é desrespeitada, quando se faz comércio da fé, quando se negocia perdão. Por isso, ele pessoalmente veio para fazer esta obra de resgate, de redenção, de salvação. Ele pagou o preço por nós. Nós não fomos comprados nem por prata nem por ouro, nem com qualquer outra coisa mundana, mas sim com o precioso sangue de Jesus, como de um cordeiro puro e incontaminado. Ó Deus, estas pessoas estão aqui, de joelhos dobrados, pedindo perdão. Muitos estão entregando a vida no teu altar e recebendo o Senhor Jesus como único Salvador. Muitos estavam desviados, afastados, e hoje voltaram, porque ouviram a tua voz. E a ovelha conhece a voz do seu pastor. E muitos que estavam fracos na fé, ou se sentindo acusados em pecado, vieram aqui na frente, dobraram o joelho e estão pedindo perdão. E eu nunca vi o Senhor deixar de perdoar o pecador, a pecadora que te busca com sinceridade. Então, Pai, nesta casa de oração, aqui, perdoa agora. Perdoa, atende o que esta pessoa está te pedindo. Faz esta obra gloriosa, meu Deus, e confirme a salvação do teu filho e da tua filha, e para todos que estão aqui, da alegria da salvação. Meu Deus, sustenta a igreja de pé, para que a igreja não caia. Mas se alguém cair, meu Deus, não deixe esta pessoa prostrada, levante com a tua mão poderosa. Não deixa, meu Deus, ninguém pelo caminho, mas sustenta esta vida até o dia glorioso da volta do Senhor Jesus.
confirme, meu Deus, a tua obra na vida do teu servo e da tua serva, e mesmo nós não sendo perfeitos, continua trabalhando em cada um de nós, nos aperfeiçoando a cada dia, até alcançarmos a estatura de varão perfeito, até alcançarmos a estatura de Cristo. Dá-nos esta bênção, ó Deus, em nome de Jesus, assim seja. Amém. Diga amém, Jesus. Você acabou de receber as boas novas do Evangelho através das mensagens de paz e vida ministradas pelo pastor João Ribe Palharim. Um oferecimento dos pregadores do telhado. Agora, procure a Paz e Vida mais perto de você e compareça aos nossos encontros especiais. Para endereços, acesse o site pazevida.org.br ou pelo WhatsApp 11 982 38 3737. Reunião Especial da Virada. Nesta terça-feira, 5 da tarde, no último dia do ano. Reunião Especial da Virada. Na Paz e Vida no Brasil e em Portugal. Para endereços, acesse pazevida.org.br ou vá em nossa sede. Em Manaus, Avenida Constantino Neri, 3400. Compareça! Você ouviu a mensagem de Paz e Vida e é o nosso convidado especial para nesta terça virar o ano conosco, na viração do dia. Venha participar desse grande clamor de Deus. Venha participar deste grande clamor de fé que nós iremos fazer, especialmente no pôr do sol, pontualmente a partir das 17 horas. Avenida Constantino Neri, 3400. Deus te abençoe, fique na paz, na bênção, forte abraço e viva o nosso Senhor Jesus. Pra você tem o doce no lugar do fel, pra você tem a promessa fiel, não falhará, o céu pode ajudar, leve o teu olhar, o céu pode ajudar. Ajudar, teu socorro vem de lá, o céu pode ajudar. Você acabou de ouvir o programa O Céu Pode Ajudar. A apresentação, pastor Danilo Queiroz. Um oferecimento dos pregadores do telhado. Feliz a nação cujo Deus é o Senhor.